Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer, né, estar aqui novamente, né, para trocarmos conhecimento. Então, nós temos o objeto de conhecimento que vamos conhecer da aula 4, que é o Barroco brasileiro, semelhança e dessemelhança. Detalhamento, né, que é a mesma coisa do objeto, que é o barroco brasileiro, contexto histórico, características e principais autores. É isso aí, vamos à nossa aula. Então, eu estou aqui para apresentar para vocês o tema da aula, né, que é o Barroco no Brasil, com essa estrutura fantástica dessa igreja, né, com alguns estilos próprios do Barroco. Então, a gente vai falar exatamente sobre a proposta, né, desta época. Então, o Barroco no Brasil, né, a primeira manifestação literária genuinamente brasileira, porque até então, né, a gente tinha outras obras literárias até feitas no Brasil, mas não feita por brasileiros. A partir do Barroco, a gente já tem obras de autores brasileiros, né? Mesmo diretamente influenciada pelo Barroco português, né? Sempre nós tivemos nessa influência e sofremos até hoje por causa disso, né? Então, a gente vai entender um pouquinho de como iniciou-se essa escola literária, que nós também podemos chamar de movimento. Tá? Então, no Brasil, em 1601 a 1768, seu marco inicial. Toda a escola literária, ela acontece, ela tem seu início a partir de uma determinada obra, né? No Barroco, foi com a publicação Prosopopeia, de Bento Teixeira. A partir desta obra, né, se iniciou o Barroco no Brasil. Introduzido pelos jesuítas, grande celeiro de cana-de-açúcar, né, na época tudo isso estava envolvido, uma realidade violenta, claro que usavam, né, a escravidão para isto, né, escravidão negra e perseguição indígena, frágil e preso a modelos lusitanos, né, trabalho-se feito, a maioria por pessoas analfabetas, e o início da literatura brasileira. É um resumo, né, do que estava acontecendo naquele momento, né, no tempo, na época do Barroco, do estilo Barroco. Então, a gente falou que o início se deu através da obra Prosopopeia, né? Então, agora a gente vai ver um trechinho desta obra. Pera a parte do sul, onde a pequena ursa se vê de guardas rodeada, onde o céu luminoso, mais serena, tem sua influição e temperada. Junto da Nova Lusitânia, ordena a natureza, mãe bem atentada, um porto tão quieto e tão seguro, que pelas curvas, naus serve de muro. Então, é só um trechinho mesmo, tá? Porque é uma obra bem extensa, tá? Então, a obra é organizada em 94 instâncias. O que é instâncias? Olha, para ver como ela é extensa, né? Instâncias são feitos por versos, grupos de versos, que formam as estrofes. Então, vamos dizer que esta obra é organizada em 94 estrofes. 8 versos decassílabos em cada estrofe, quer dizer, 8 versos, cada um com 10 sílabas poéticas, né, que a gente vai separar as sílabas, mas é diferente, que se separa a sílaba ortográfica com sílaba poética. Então, esses versos são todos decassílabos. O estilo é muito semelhante, assim como a estrutura dividida em
proposição é semelhante, né, a outras narrativas. Temos, portanto, proposição, invocação, narração, descrição do Recife de Pernambuco. Então, é uma obra grande, a gente quis só apresentar, né, o trechinho para vocês conhecerem, mas se tiverem curiosidade, pode pesquisar para fazer a leitura de toda a obra. As características desse movimento barroco, né, a gente vem, né, vocês já sabem que é oposição, é contraste, é uma das características que nós já enfatizamos bem, né, nessas temáticas do barroco. Então, racionalismo clássico, que traz essa oposição entre textos rigorosos, tá, os textos, olha, tem que ter tantos versos, né, tem que ter tantas sílabas, então, as palavras, né, o vocabulário rebuscado, e é o contraste com o uso de formas menos racionais e mais ambíguas. Quando se fala em ambiguidade, é um texto que não é totalmente claro, né? Usa-se a antítese, por exemplo, para deixar que o leitor ele produza o significado, ele reflita. Então, não é um texto, né? Não é apresentado um texto assim bem claro. E tem essa oposição dentro, né, desse movimento. Empregava amplamente figuras de linguagem que indicasse conflito, né? Como eu falei anteriormente, como a antítese. Aí um conflito, porque fica naquela dúvida, né? Então, se é uma antítese, eu vou falar, né, uma oposição de ideias, né, de sentimentos. Então, as pessoas, né, devem, né, buscar respostas dentro dessas expressões que eles apresentavam. Dualidade, o homem, né, sempre dividido. Dividido entre o céu e a terra. Ou seja, Deus, né, e as coisas terrenas. As riquezas, né, principalmente, se pensava muito nisto. Um conflito entre valores tradicionalistas defendido pelos jesuítas e valores progressistas gerado pelo avanço do racionalismo burguês. É um negócio tradicional que já existia, é como se pensasse trocar o certo pelo duvidoso, né, porque tem uma coisa tradicional que já se sabe o que é que está acontecendo, já está ali, pelo uma coisa mais moderna que virá acontecer. Então, sempre observem que tudo dentro do barroco, né, está ali centrado na dualidade, na oposição de ideias, né? E dentro dessa proposta, dessa escola literária, havia algumas linhas estruturais um pouco diferentes, né? É um modo de pensar diferente, que foram chamados de maneirismo. O que foi esse maneirismo? Serviu de elo entre a crise do Renascimento e o início do Barroco com uma arte que registra a incerteza das formas. Então, as formas, né, dos seres humanos bem esticadas, né? Não ficavam as formas de fato como era na realidade, elas eram transformadas. Cultismo ou gongorismo cultivou a construção obscura e preciosistas características da poesia e da prosa barroca. Então, o que acontecia? O exagero na ornamentação e nas cores. A gente vê muito isso na arte, né? Conceptismo, próprio da prosa barroca, substituiu a ênfase do culteranismo no intelectualismo. E o barroquismo
deu origem ao rococó, um barroco de construções rebuscadas e preocupação decorativa. No conceptismo, a preocupação, né, era pelo conteúdo, né? Era pelo conteúdo em si. Então, a gente vai agora, né, entender um pouquinho da poesia, principalmente da poesia de Gregório de Matos. Vamos ver como ele se apresentava. Que o Gregório de Matos, né, o autor, um dos autores mais importantes deste momento. Então, a gente vai ver, né, o Gregório de Matos, de Salvador, de 1636 a 1696, nasceu, né, na primeira data e morreu na segunda. Então, coexistem em sua obra tendências bastante variadas. Então, a gente vai conhecer, né, alguns dos seus poemas e o que significa cada parte desses poemas. O Gregório de Matos, ele escreveu poemas líricos. O que significa poemas líricos? São aqueles poemas que eles transmitem emoções, sentimentos, fala da intimidade do eu poético, aquele que dá voz à poesia. Porque nem sempre quem fala lá no poema é o autor, nem sempre é o que ele sente. Ele dá voz para uma pessoa que é chamada, uma pessoa que não está à vista, né? Mas é para uma voz que é chamado eu poético. Tá? Então, isto resulta, né, de paixões momentâneas. Aquelas paixõezinhas, de repente, né, veio aflorar algum sentimento, ali ele escrevia. A lírica sacra tem tudo a ver com a religião, né, com o cristianismo, resultante da reflexão religiosa, que ainda era muito forte, né, na época, e os poemas satíricos, que é a cara do Gregório de Matos. Esse é o pior. Para quê? Como e por quê ele escrevia esses poemas? Para, já está dizendo satírico, para satirizar, ironizar, difamar as pessoas, né? Ou seja, fala mal. Ele falava mal da igreja, né, da comunidade, da sociedade de modo geral, dos indivíduos, dos governadores. Ele deixava tudo muito aberto, né, o que ele sentia com relação às coisas que ele não concordava. Então, esse poema satírico de crítica ao meio social está relacionado a isso. Então, vamos conhecer um pouquinho desse autor maravilhoso, que é o Gregório de Matos, né? Então, Gregório de Matos Guerra passou para a história da literatura brasileira como poeta maldito, conhecido na Bahia como Boca do Inferno, por conta disso, né, de tudo isso que eu já falei sobre ele para vocês. Fez jus a esse apelido devido à ácida crítica que fazia a sociedade de seu tempo por meio de sua poesia satírica, não poupando nem aristocratas, nem o clero, nem mulheres. Então, ele não poupava ninguém. Ele fazia poesia bem clara para a população. Claro, a gente fala bem clara, mas tinha algumas, né, que ele não dizia o nome da pessoa. Mas, pelas características que ele colocava lá, né, os insultos que ele fazia, as pessoas identificavam para quem era. Já outros, ele deixava mesmo o nome, colocava o nome das pessoas, quem ele estava ali falando mal, né, satirizando. E a poesia lírica de Gregório de Matos, né, o lírico, dentro dessa poesia lírica, é a que traz, né, sentimentos, emoções. Temos a amorosa, a filosófica e a religiosa. A lírico-amorosa, dualismo amoroso. Gente, sempre tem essa dualidade, né? Então, gostava da mulher, né?
Mas se pensava, né, na carne e no espírito, verso espírito. O que significa isto? Tinha, né, aquela vontade carnal de estar mesmo com a mulher, mas também tinha medo de estar pecando por conta disso, por querer a mulher. A mulher amada comparada aos elementos da natureza. Ela era só admirada, né? Porque se fosse um negócio mais próximo, eles ficavam, né? Tinham medo de perder a fé, né? De perder sua alma, se morresse não iria para o céu. Então, é por isso que eles viviam assim, né? Com essa dúvida, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Filosófica, desconcerto do mundo e frustrações da humanidade, consciência da transitoriedade da vida e do tempo. Quando se fala em filosófico, se pensa em reflexão, né? Fica toda hora se perguntando por que isso, por que daquilo, porque se faz, coloca os seus mistérios. A religiosa, também que está dentro da lírica, obedece ao princípio fundamental do barroco europeu. Temas como amor a Deus, culpa, arrependimento, pecado e perdão. Então, não esquecer que essa forma lírica, né, está relacionada a coisas que vêm dos sentimentos, né, as coisas internas das emoções, que a gente vai ver os outros tipos. Então, a poesia lírico-amorosa, vamos agora ler, vocês podem ler aí junto comigo, para a gente identificar algumas dessas características, né, ver se realmente, né, a poesia lírico-amorosa, a gente encontra coisas que são caracterizadas pelo barroco. Pondera agora com mais atenção e formosura de Dona Ângela. Não vi em minha vida formosura, ouvia falar nela cada dia. E ouvida me incitava e me movia. Não vê? Olha, veja aqui, né? Carne versus espírito. Aí neste verso, quando diz, e ouvida, me incitava e me movia. Será que esse espírito é a carne? Né? Vê que é uma necessidade física, né? A querer ver tão bela arquitetura. Olha só, é a vontade de ver a mulher, né? A mulher formosa. Ontem a vi, por minha desventura, na cara, num bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Aí já transforma a mulher em um anjo, né? Aquele verso que nós lemos, vamos dizer que seja o mal e, nesta forma aí, seja o bem, né? Em forma de natureza, porque nós, criaturas, nós fazemos parte da natureza, mulher, né? Mulher e homem. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que o perder-me. Olha o que é que ele diz lá, né? Então, esse medo que eles têm, ele diz que os olhos meus, né? Se tiver de vê-la, né, e se tiver algum problema, que fique cego, né? É melhor ele ficar cego do que se perder. Então, que, né, ele fique cego e não tenha que ver essas coisas mundanas. Se por acaso, né, ele tiver que perder, né, a sua salvação. Então, essa dualidade, né, que atrapalhava. No momento, né, não só atrapalhavam, mas ficavam, né, refletindo, pensativo, e era um turbilhão de conflitos dentro deste homem.
Certo? Então, agora a gente vai também assistir a um vídeo, preste bastante atenção e depois vou dizer para você por que que ele escreveu esse vídeo. Perdão, essa poesia. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha aí um exemplo de poesia sacra, né? Você viu o mesmo porquê, né? Tem tudo a ver com a igreja, com a religião e com o ato de ser cristão. Agora, o que foi que aconteceu? Ele, o Gregório de Matos, né? Como brigou, ele brigava com todo mundo, ele resolveu também entrar no meio dessa briga com a igreja, né? Mas, no leito de sua morte, ele resolveu pedir perdão, ele ficou tremendamente arrependido, querendo voltar para a sua religião. Então, aí, ele está pedindo a Deus, ele está dizendo, pequei, Senhor. Então, agora, vocês vão voltar a assistir ao vídeo, que vocês vão entender melhor, né? Depois que eu disse isso. Então, observe como ele está pedindo perdão por tudo que ele fez com a igreja. Vamos assistir. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha, muito legal. Então, a gente já viu a poesia lírica de Gregório de Matos, né? A sacra, que está relacionada aos temas religiosos. E agora a gente vai conhecer um pouco da poesia satírica. Então, o que acontecia na poesia satírica? Grande carga sociocultural da época, né? Tudo que estava acontecendo na sociedade, que não era do agrado, não só do Gregório de Matos, né, de algumas pessoas, mas nem todo mundo tinha coragem de se expor na época, né? Então, ele teve esta coragem, então ele colocava todas esses sofrimentos, né, para fora através de sua poesia. Denúncia às contradições da sociedade, né, o que havia de errado. Uso de palavras de baixo calão, que é isso que tem a poesia de maldizer, né? Que ele vai falar palavras mesmo muito fortes. Crítica moralista a todas as classes, né? Então, como eu já falei para vocês, quando ele ia, né, fazer um poema satírico, ele não perdoava mesmo, né? Falava de todo mundo, seja governador, seja padre, seja freira, que ele fez de freira, de padre, de comerciante, de praticamente todo mundo, até das pessoas que viviam nas portas falando mal da vida alheia, né?
Então, a gente vai agora apresentar um soneto. O que é um soneto, né? Eu vou dizer para vocês que é uma estrutura muito usada no barroco. O soneto é um poema formado por 4 estrofes. Temos 2 quartetos. O que é 2 quartetos? As 2 primeiras estrofes são formadas por 4 versos. Veja primeiro, né? E as 2 últimas, 3 versos. 2 tercetos, tá? Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos começar a leitura. Leia aí junto comigo. Veja só essa poesia satírica. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Então, como é que ele vai fazer isto, né? Está falando de alguém, né, que talvez seja de um político, vamos ver, que quer governar, mas ele não sabe governar nem na casa dele, que ele está dizendo aí. Como é que ele ousa querer governar, né, uma sociedade? Próximo. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. O que ele fala aí? Ele diz, na porta do vizinho frequente olheiro, aquelas pessoas que saem da sua casa, vai lá para o vizinho, né, fofocar. Aí ele fala, olha, que a vida do vizinho e da vizinha, eles vão pesquisar para depois levar, né, para o mundo, jogar lá para a praça, falar para todo mundo. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, postas na palma toda picardia. Então, os mulatos, né, que deviam se afastar, mas não, estão aos pés ali, servindo os nobres. Também ele faz sua crítica. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, tudo isto ele está falando, né, da cidade da Bahia. Então, dentro desse poema, a gente vê que ele fala de pessoas que querem governar, mas não sabem, né, e não governam mal sua casa, né, não tem a capacidade de governar uma sociedade, né? Fala dos vizinhos fofoqueiros que saem das suas casas para a porta dos outros, que vão conversar e depois vão falar da vida alheia, lá jogar no mundo. Vocês sabem, né, como funciona. E depois também falo dos mulatos que são trazidos e ficam ali servindo, né, sendo escravos. Então, ele era deste jeito, né? Eu gosto muito dos poemas de Gregório de Matos. E eu indico que vocês, né, pesquisem mais sobre, leiam os outros poemas que vocês vão gostar. Muito interessante. Então, nós falamos, né, do barroco, exclusivamente do Brasil, né, falamos algumas características, as temáticas e mostramos principalmente as obras de Gregório de Matos. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.